Vamos lá, turma. Questão 14 agora do SSA1, Matemática 2020. Diz o seguinte: a professora Ana solicitou que alguns de seus estudantes fossem ao quadro e escrevessem um exemplo correto de grandezas proporcionais. 5 dos seus estudantes apresentaram as seguintes situações. Então vamos lembrar aqui: grandezas proporcionais. Eu posso ter grandezas, vou colocar aqui, grandezas proporcionais. C, diretamente proporcional, são aquelas grandezas que aumentando uma, a outra aumenta na mesma proporção, ou se eu diminuo uma, a outra diminui na mesma proporção. Ou também grandezas proporcionais do tipo inversamente proporcional. Quando eu aumento uma, a outra diminui. Quando eu diminuo uma, a outra aumenta proporcionalmente, né? Então vamos lá. Flávio, vamos botar aqui Flávio. Flávio diz o seguinte: velocidade de um carro de Fórmula 1, a velocidade de um carro de Fórmula 1 e a distância a ser percorrida por esse carro. Então eu tenho aqui velocidade e distância. Quanto mais velocidade eu colocar no carro, maior será a distância percorrida por ele. Então, quando eu aumento a velocidade, eu aumento a distância. Se eu estou a 80 quilômetros por hora, eu vou fazer 80 quilômetros em uma hora. Se eu aumento a velocidade para 90 quilômetros por hora, eu vou fazer 90 quilômetros em uma hora. Então, quanto maior a velocidade, maior a distância percorrida. Então, aqui é diretamente proporcional, tá? E ele diz que é inversamente. Então, Flávio está equivocado. Flávio aqui não vale. Vamos para Tiago. Tiago diz o seguinte: a vazão de uma torneira, a quantidade de água que sai de uma torneira e o tempo que essa torneira leva para encher uma caixa. Então eu tenho a vazão e tenho o tempo para encher determinada caixa, de caixa d'água ou qualquer coisa. Então, quanto maior for a vazão, menor será o tempo que ela vai gastar. Então, aumentando a vazão, diminui o tempo. Então, aqui é inversamente proporcional. Só curiosidade, você tem uma torneira aqui, uma torneirinha, então você tem essa vazão. Se você pega uma outra torneira e aumenta a vazão dela, essa daqui, a número 2, que eu vou chamar aqui 1 e 2, a 2 vai demorar menos a encher. Então, o tempo dele vai ser menor do que a 1, certo? Então, ela é inversamente proporcional. E ele diz que é inversamente proporcional. Pronto, a resposta já é Tiago. Agora vamos ver por que os outros não são. Mariana, ele diz o seguinte: a idade e a altura de uma pessoa são grandezas diretamente proporcional. Então, eu tenho a idade e a altura. Quanto maior a idade, maior será a altura. Não, né? Aqui eu não posso nem fazer uma comparação, porque vai chegar no tempo que a gente não cresce mais. A gente envelhece, só que não cresce mais. Então, não tem proporcionalidade entre elas. Então, Mariana também falhou. Paulo, vamos ver Paulo aqui. Paulo diz o seguinte: a distância percorrida por um táxi, então, distância percorrida por um táxi, e o valor a ser pago por um passageiro. Então, o valor pago. Então, quanto maior a distância percorrida, maior será o valor pago. Então, se você percorre mais, você vai pagar mais. Então, isso daqui é diretamente proporcional. Aqui eu vou colocar aqui não proporcional, tá? E deixa eu apagar essas torneirinhas aqui. Eu tenho por último Sandra. Lembrando aqui que Paulo também está equivocado. E Sandra? Vamos ver o que é que Sandra falou. Sandra diz o seguinte: o valor fixo na compra de bombons é uma grandeza inversamente proporcional à quantidade de bombons. Então, valor por bombom e quantidade de bombom.
Se o valor é fixo pela quantidade de bombom, pelo valor da compra de bombons, então quanto mais bombons eu comprar, mais real eu vou gastar. Maior será a quantidade. Então isso daqui será diretamente proporcional. As grandezas valor fixo e quantidade diretamente proporcional. Logo, Sandra também está equivocada e a resposta é Tiago, letra B, Tiago, tá? Espero que tenham entendido. Grande abraço.